Olá, meu nome é Amanda, eu faço parte do programa de pós-graduação em Educação Matemática. Meu trabalho está intitulado como Conhecimento Didático Matemático, mobilizado por futuros professores de matemática na elaboração de planos de aula envolvendo a perspectiva da gamificação. Meu professor orientador é o Dr. Douglas da Silva Tinte. O trabalho está estruturado a partir de uma introdução, a revisão de literatura, referencial teórico, percurso metodológico, análise e discussão dos dados, apresentação dos questionários, plano de aula e discussão e considerações finais. A introdução ela está apresentada com minha trajetória pessoal, minha trajetória acadêmica, as motivações pela pesquisa em educação matemática, um pouco sobre as metodologias ativas e, em especial, a gamificação. Então, a partir de um levantamento bibliográfico que nós fizemos para o trabalho, percebemos que alguns professores não fazem uso de metodologias ativas por não saberem gerir as situações que surgem desse novo ambiente de aprendizagem. Então, oportunizar experiências de formação inicial docente, na qual o futuro professor possa experimentar as dificuldades que serão vivenciadas na prática, se mostrou importante. Então, pensando em como os futuros professores mobilizam esses conhecimentos para a utilização da gamificação, surge a presente pesquisa que tem como objetivo investigar o conhecimento didático matemático mobilizado por futuros professores de matemática ao participarem de uma proposta formativa pautada na elaboração de planos de aula envolvendo a perspectiva da gamificação. E a partir do objetivo geral, desenharam-se os seguintes objetivos específicos: mapear pesquisas que abordam a perspectiva da gamificação em espaços de formação de professores, estruturar uma proposta formativa pautada na gamificação, a ser desenvolvida com futuros professores de matemática, investigar sobre os conhecimentos prévios acerca das metodologias ativas e analisar os planos de aula elaborados pelos participantes da pesquisa a partir da perspectiva dos critérios de idoneidade didática. No capítulo de revisão de literatura, a gente traz um pouco sobre as metodologias ativas e o uso delas no processo de ensino e aprendizagem de matemática e a conceituação de algumas delas, e em especial da gamificação. Também trazemos o panorama das pesquisas sobre gamificação no processo de ensino e aprendizagem de matemática. No capítulo de referencial teórico, a gente traz falando sobre os conhecimentos didáticos matemáticos, que origina-se a partir de diferentes pontos de vista e fundamentações teóricas sobre o conhecimento matemático, seu ensino e aprendizagem, e é proposto por Godin e colaboradores, e é denominado como uma ferramenta teórica denominada de conhecimento didático matemático. A partir dos níveis de análise didática propostos por eles, voltamos o nosso olhar à idoneidade didática, que, segundo fonte Breda e Pinofan, pode ser entendido como o grau em que um processo de ensino e aprendizagem, ou parte dele, reúne certas características que permitem qualificá-lo como ótimo ou adequado. Nesse sentido, Godin destaca que a idoneidade didática ocorre quando há uma articulação coerente e sistêmica dessas 6 dimensões que podem ser entendidas como. Então, a partir da imagem, nós verificamos que ele apresenta 6 dimensões, sendo elas a epistêmica, a cognitiva, interacional, mediacional, afetiva e ecológica. Então, a idoneidade didática, ela possibilita dessa forma o desenvolvimento de competências de análise ontosemióticas que podem contribuir para o desenvolvimento dos futuros professores já na formação inicial, uma vez que estes constroem e reconstroem seus conhecimentos a partir das experiências e práticas vivenciadas em seu processo formativo. No percurso metodológico, a gente apresenta a natureza da pesquisa, que é uma pesquisa qualitativa, e optamos por usar os pressupostos da pesquisa-formação. O contexto e participantes da pesquisa ela foi realizada com estudantes de licenciatura em matemática, participantes do programa Residência Pedagógica. E a escolha pelo programa Residência Pedagógica ela se deu por se tratar de um espaço formativo que incentiva o licenciando a exercitar de forma ativa a relação entre teoria e prática profissional docente. A produção dos dados da pesquisa ocorreram a partir de um questionário inicial, um minicurso onde eles participaram sobre metodologias ativas, depois eles puderam elaborar um plano de aula na perspectiva da gamificação, colocar este plano de aula em prática entre eles e depois fazer uma análise dos planos de aula e uma discussão sobre ele. Então, optamos por trazer um capítulo de apresentação dos questionários, planos de aula, prática e discussão, e depois o capítulo de análise e discussão dos dados. Para esse momento, eu trouxe a análise do plano de aula a partir da idoneidade ecológica.
Então, utilizaremos, né, para nossa análise os próprios componentes e indicadores propostos por Godino, e nesse momento, né, no critério de idoneidade ecológica, ele propõe como componentes a adaptação ao currículo, a abertura à inovação didática, a adaptação socioprofissional e cultural, educação e valores e conexões intra e interdisciplinares. Então, a partir desses componentes, nós analisamos o processo de elaboração do plano de aula pelos residentes e encontramos os níveis alcançados por eles em cada componente. A partir desses níveis, elaboramos, né, a representação da idoneidade ecológica evidenciada na análise do plano de aula, elaborado pelos residentes. Faremos isso com os outros 5 critérios de idoneidade didática. Aqui estão minhas referências. Os agradecimentos ao NEPERFEM, o Núcleo de Estudos, Pesquisas e Práticas de Formação de Professores que Ensinam Matemática, à FAPEMIG e à Universidade Federal de Ouro Preto. Obrigada.